Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da nossa revista Betel Dominical Adultos, que é a família natural segundo os valores e princípios cristãos. A nossa pré-aula que nós estamos estudando é da lição 8. Pessoal, peço a vocês que deixem seu like, certo? Você deixando seu like, o YouTube vai entender que o conteúdo deste vídeo é relevante. Se você não deixar seu like, o YouTube entende que o conteúdo não é bom e não vai passar esse vídeo para outras pessoas. Por isso, seu like aqui no nosso vídeo é muito importante. Você que está assistindo esse vídeo agora, deixe o seu like, ok? Também, se você não gostar desse vídeo, deixe o seu dislike. Também, pessoal, quero pedir a vocês para se inscrever no nosso canal, clicando nesse nome vermelho, para que nós, cada dia, venhamos crescer nessa plataforma. Sem mais delongas, vamos agora para a nossa pré-aula. Roda a vinheta. O terceiro tópico, pais conscientes da responsabilidade. Os pais têm que ter consciência da responsabilidade que eles têm concernente aos seus filhos. Tudo que acontece no período da infância fica registrado ali na memória da criança. Então, o pai ele tem que ter essa consciência da sua responsabilidade, da educação que ele vai passar para seus filhos. Então, nós vemos que é de suma importância os pais manterem o equilíbrio e a cautela no falar, no trato com seus filhos. Tudo isso é no que diz respeito à educação que os pais estão dando a seus filhos. E também nós vimos que essa responsabilidade está sobre eles. É uma incumbência que eles têm para com seus filhos em termos da educação. O bispo Abre destaca aqui na lição a necessidade de resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais no que diz respeito à educação dos filhos. É verdade que existe uma grande necessidade dos pais resgatar o ensino bíblico na educação dos seus filhos. Isso é uma grande verdade, né? Esse resgate de princípios bíblicos. Mas nós temos que entender quais o ensinamento que a Bíblia recomenda aos pais na educação dos seus filhos. Quais é esse ensinamento? O que Deus recomenda por intermédio da sua palavra? Bom, nós vamos estar citando 5 princípios bíblicos para uma boa educação. 5 princípios. Primeiro, a disciplina. Segundo, a repreensão. Terceiro, a instrução. Quarto, a correção. Quinto, mostrar o caminho certo. Esses são os 5 princípios que eu peguei para mostrar para vocês dentro da Bíblia. O primeiro princípio está relacionado no que diz respeito à disciplina, como já falaram. E o texto sagrado, quando nós lemos a Bíblia, segundo o sábio Salomão, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Salomão escreveu isso em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Então, segundo o dicionário, nós entendemos que disciplina
está ligado à obediência, que por sua vez é um conjunto de regras e normas que são estabelecidos por, digamos assim, determinado grupo ou pessoas. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidade específica de cada pessoa. Isso está relacionado à disciplina, certo? Então, vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que você não quer que seu filho assista determinada programação, né? Então, você vai manter uma disciplina rígida sobre ele na questão ter horário para assistir determinado desenho, ter horário para dormir, ter horário para acordar. Não é qualquer desenho que ele pode assistir, ok? E assim, etc, etc, muitas coisas relacionadas a isso. Segundo, repreender, certo? O segundo princípio, repreender. O sábio Salomão continua, em Provérbio 13:12, ele diz: porque o Senhor repreende e castiga quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. 13:12 de Provérbio, nós vemos essa expressão. Então, repreender está ligado a admoestar energicamente, certo? E advertir. Vamos aqui dar outro exemplo. Você de repente pegou o seu filho com o celular assistindo determinado desenho que não deveria. Então o que é que você vai fazer? Você vai admoestá-lo, certo? Filho, não pode assistir determinado desenho, determinada programação. Você vai admoestar o seu filho com carinho, tá ok? Isso é apenas alguns pontos que eu estou passando, que você pode pesquisar umas coisas aí dentro disso aí, tá ok? Terceiro, instruir ou instrução, instruir o seu filho, certo? Dar instrução a seu filho. Diz o texto sagrado que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, segundo o Provérbio, capítulo 6, versículo 23, está registrado isso aí. Então, o instruir está ligado à educação que você vai dar para seus filhos, né? ou o seu filho, mas é uma educação baseada na sabedoria, uma sabedoria que vem por intermédio da oração, certo? Você pedindo ali a Deus, para que Deus te dê uma sabedoria, tá ok? Vamos agora para o quarto, a correção ou corrigir, o quarto princípio, correção ou corrigir. Bati aqui. O texto sagrado diz: aquele que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo a disciplina, né? Provérbio 13:24 está escrito isso aí. Bom, corrigir com amor, certo? É algo benéfico. E se for preciso umas palmadas, melhor ainda, vai bem. Vai ajudá-lo no amanhã, né? Tem pais que dizem assim: não bate nele não. No momento que for para corrigir, com a palmada, alguma coisa, tem que corrigir, certo? Vamos para o quinto e o último, mostrar o caminho certo. O sábio Salomão, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, quando essa criança for velha, né, for adulta, não vai se desviar deste caminho. Salomão escreveu isso em Provérbio 22:6. Então, nós como pai, nós temos que mostrar sempre o caminho para os nossos filhos, né? O caminho certo, o caminho que ele deve trilhar, certo? Nós temos na Bíblia dois tipos de caminho, que é o estreito e o largo. Então nós devemos falar para os nossos filhos, nós devemos explicar ao nosso filho o caminho em que ele deve trilhar, tá ok? Vamos agora para o 3.1. Pais são inspiradores. Bom, esse subtópico aqui é fundamental para os pais que estão com dificuldade
de serem pais inspiradores, certo? Ser um pai inspirador dos filhos é ser o quê? É ser o modelo, né? É ser o modelo, é ser exemplo, é como se fosse um espelho, como se fosse uma luz. Então nós temos que ser modelo para os nossos filhos, para que eles se inspirem em nós, pois na fase dos 7, 8 anos, do 14 ao 15, eles começam a imitar o gesto e até as palavras maldosas se as pessoas falarem. Então, os pais têm que ter muito cuidado neste momento, porque ele é uma inspiração para os seus filhos, né? Os pais, eles têm que procurar responder os filhos com palavras mansas, palavras que eles não adotem maus hábitos, pois o ambiente que é formado pelo amor exercido entre todos da família, chamamos de lar, né? É aquele ambiente ali, o ambiente importante dos membros da família. Então, o lar tem a suma importância na vida dos filhos, pois o lar, ele é o berço de costumes, hábito e caráter. Então, é muito importante os pais terem um bom comportamento dentro do lar e também fora, né? Porque é dali que os filhos vão observando os pais. E isso que seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar, certo? Então é muito importante o papel inspirador do pai dentro do lar e fora dele. Ok? É muito importante. Então, podemos dizer assim, se o lar vai bem, também vai repercutir algo bem ou algo benéfico para a sociedade e para a igreja, né? Nós vamos ver ali filhos obedientes, moças espiritual, homens espiritual. Por quê? Porque o lar vai bem, entendeu? Então, venhamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a transmitir um bom exemplo para nossos filhos, que nós venhamos ser inspiradores, pais inspiradores para os nossos filhos, ok? 3.2 Pais planejam ter momentos com seus filhos. Bom, esse subtópico aqui, como os demais, são muito fundamental, né? Porque os pais, eles têm que separar momentos específicos para ficar com seus filhos. E eu fazendo uma pesquisa, o Dr. Lai Ribeiro, ele destaca 3 fases importantes na vida dos filhos, que vale a pena os pais estar com seus filhos nessas fases. Ele fala, a primeira fase, que é a fase do nascimento, que vai do nascimento aos 7 anos, a segunda fase, que vai dos 7 anos aos 14, e a terceira fase, que vai dos 14 aos 21 anos. Né? Ele fala sobre essas 3 fases. Então, nessa primeira fase, que é a fase do nascimento aos 7 anos, a criança está com a sua memória limpa, né? Tá tudo limpo ali. Então, até esses 7 anos, o cérebro ele funciona como se fosse uma esponja, né? Suga todo tipo de informação sem questionar nada. É uma fase muito perigosa para os pais que não sabem lidar com os seus filhos nesses momentos, né? Agora, por quê? Por quê? Vamos aqui dar um pequeno exemplo. Se nesse período os pais falarem para os seus filhos que ganhar dinheiro é uma pessoa suja e não vai para o céu. Então, o que é que vai acontecer com essa criança? Por certo, como ela está recebendo todo tipo de informação sem questionar nada, ela vai crescendo com aquele pensamento
e pode ser uma criança prejudicada no amanhã, futuramente, né? A segunda fase também, que é a fase que vai dos 7 aos 14 anos, essa é uma fase que pela primeira vez na vida, a criança agora, né, ela passa a questionar, porque agora está entrando no período da adolescência. Então passa a questionar o que é certo, o que é errado. Por isso é muito importante a dedicação dos pais com os seus filhos nessas fases, para que ela desenvolva, certo? E ela cresça tendo entendimento daquilo que pode, daquilo que não pode, o caminho que deve andar, o caminho que não deve, ok? E a terceira e a última fase, ela vai dos 14 anos ao 21. Então ela saiu aí da fase da adolescência e agora entra na fase da puberdade. Então essa fase da puberdade é a fase da socialização, né? Então os pais eles têm que planejar tempo com seus filhos nessas 3 fases para que eles sejam edificados, certo? Porque essas duas fases, essas duas últimas fases são as fases da descoberta. Então é muito importante os pais reservar tempo para com seus filhos, ok? Vamos agora para o 3.3, que nos diz: pais transmitem exemplo e segurança. Os pais são os protetores dos filhos. Eles ficam seguros quando os pais lhe oferecem essa segurança. Eles ficam protegidos, ficam tranquilos. Então, o pai ele tem que transmitir para os filhos um exemplo de segurança. E o bispo Abner, ele destaca algo importante aqui, dizendo aqui: por isso precisam sempre de proteção. Os filhos precisam sempre de proteção. Por quê? Proteção é um fator real na vida paterna. Até mesmo depois dos filhos se casarem, os pais continuam orando pelos filhos e procurando ajudá-los de alguma forma. Então, mesmo depois deles casados, os pais ainda continuam como intercessor, intercedendo a Deus por eles. Então, queira ou não, eles estão se preocupando com essa proteção. E os filhos lá sabem que tem um pai intercessor. E sempre o filho terá aquele temor, o temor de um pai que ora, o temor de uma mãe que ora. Né? Nesse momento, o meu pai está orando por mim, a minha mãe está orando por mim. Então, ele se sente seguro. Então, o pai tem que transmitir esse exemplo de segurança para os seus filhos, para que os seus filhos também, no amanhã, transmita esse mesmo exemplo para os seus filhos, para a geração próxima. Então, é muito importante os pais apresentar seus filhos em oração, os pais transmitir um modelo de proteção para os seus filhos, para que os seus filhos se sintam seguros e nos momentos de dificuldade eles não ter vergonha, não ter aquele acanhamento de chegar-se ao pai, de chegar-se à mãe, de conversar com eles, mesmo já grandes, casados, tem vezes que passa por grandes dificuldades e precisa de um conselho do pai, precisa de um conselho da mãe. E se eles não receberam essa proteção quando adolescente, quando criança, ele diz assim: eu nem vou procurar o meu pai, nem vou procurar minha mãe, porque eu sei que eles não vão me aconselhar em determinada área. Mas se eles sentiram essa proteção de pequeno, na sua adolescência, na sua puberdade, se eles sentiram essa proteção, quando se sentir meio apertado em determinada situação, eles vão procurar, primeiramente, Deus, e segundo os pais, para lhe orientar em determinada situação. Por isso, nós como pais, nós temos que transmitir esse exemplo de segurança para os nossos filhos, tá certo? Que Deus abençoe a todos por mais uma aula que nós conseguimos ministrar aqui no nosso canal.